E já está na linha com a gente agora o prefeito de São Paulo, João Dória. Boa noite, prefeito. Aqui é Felipe Moura Brasil, tudo bem? Felipe, boa noite a você, boa noite a Maria Trindade, boa noite Augusto Nunes, boa noite ouvintes da Rádio Jovem Pan. Prefeito, o senhor teve embates acalorados com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente depois que começou a sua vida política. Esses embates ganharam muita visibilidade, o senhor polarizou com o Lula, gravou vários vídeos, foi criticado muito pelos petistas pela linguagem contundente que o senhor usou, e agora o Lula vai ser preso. Finalmente, é verdade que Lula vai ser preso amanhã. O que o senhor achou dessa ordem de prisão contra o ex-presidente? A justiça prevaleceu. E a justiça que atende não apenas ao interesse constitucional, ou seja, aquilo que se faz obedecendo à Constituição, obedecendo os códigos da justiça, mas obedecendo também ao sentimento de milhões de brasileiros. Não faria o menor sentido uma pessoa condenada, transitada em julgado como Luiz Inácio Lula da Silva, continuar livre e faceiramente ainda fazer campanha pelo Brasil como candidato à presidência da República. Uma situação vergonhosa para o país e afrontosa para a justiça também. Portanto, cumpra-se a lei e amanhã este facínora chamado Luiz Inácio Lula da Silva vai começar a cumprir a sua pena onde já deveria estar, na prisão. José Maria Trindade, uma pergunta para o prefeito João Dória. Sim, prefeito. Eu queria perguntar exatamente isso. Se essa prisão do ex-presidente Lula, depois deste processo inteiro, não é nada político, né? Se isso vai abrir caminho para, pelo menos, melhorar a imagem do político brasileiro, isso servirá mesmo como forma didática de mostrar que existe risco no roubo político? Zé Maria, eu não tenho dúvida, porque a justiça é feita para todos. Se até o criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, que se sentindo como Deus, imaginava que era imune à justiça, agora vai preso, imagine aqueles que nunca se sentiram deuses e que agora também terão que se submeter à justiça. Ela vale para todos, indistintamente. Então serve de alerta e serve também de esperança para os brasileiros e para o país. Você não pode desacreditar da política e da democracia. Eu sei que é difícil, eu reconheço. Aliás, eu estou dentro da vida pública, então eu sei o que é o enfrentamento disso para a população brasileira, que desacreditando passa a não confiar em nenhum político. E não é um bom sentimento, porque a democracia deve estabelecer um princípio claro de que o poder legislativo, executivo, judiciário são forças, são alicerces da democracia. Não há como pensar na democracia sem estabelecer o critério das eleições, o respeito ao judiciário, o respeito ao poder legislativo, às forças constituídas pelo voto direto no executivo. Mas à medida em que você depura e pune aqueles que surrupiaram a esperança dos brasileiros e que fizeram o que fizeram, crimes como os que o PT, não só o Lula cometeu, mas que o PT de maneira generalizada cometeu contra o país, isso ajuda você a resgatar um pouco mais a esperança e a certeza de que a democracia tem que ser preservada no país, o voto através das eleições tem que ser considerado e as pessoas devem acreditar que essa é a única forma que o Brasil pode ter para seguir a sua trajetória. Não há outra forma, não há nenhum outro regime que possa prevalecer ou ser melhor do que o da democracia. E a fila está grande, né, prefeito? Para prisão, com certeza. Prefeito João Dória, boa noite. Boa noite, Augusto. Prefeito, na eleição municipal, o senhor foi protagonista dela, o principal, de 2016, que o PT sofreu de um desgaste profundo que se refletiu nas urnas, em consequência das descobertas da Operação Lava Jato. Que tipo de efeito o senhor espera que se manifeste agora sobre essas eleições, depois da prisão do Lula? Augusto, boa pergunta. Os efeitos serão múltiplos, porque Lula, evidentemente, agora será prisioneiro
não será mais, já não seria, mas agora menos ainda, candidato à presidência da República. Mas seguindo os códigos, os manuais marxistas, leninistas, que são os livros de cabeceira de petistas, pessoalistas, comunistas e outros vigaristas, ele vai se vitimizar, você pode ter certeza disso, vai procurar se apresentar como vítima das oligarquias, dos poderosos, dos juízes que são corruptos, vai lançar dissídia para todos, para se vitimizar e se apresentar como grande vítima daquele que, pobrezinho, chegou na caçamba de um caminhão e agora vai para a prisão. Exatamente para tentar garantir uma sobrevida ao PT, às teses esquerdistas e à sua própria sobrevivência. Então haverá sim um enfrentamento, seja na justiça, porque ele vai buscar alguma forma, alguma saída, que eu não vejo qual, para deixar a prisão. Eu não creio que isto venha a ocorrer, mas vai tentar se vitimizar, vai acionar movimentos petistas, esquerdistas pelo país afora, vai tentar buscar a solidariedade de esquerdistas na Europa, esquerdistas que povoam alguns países bolivarianos aqui na América Latina, algumas instituições, inclusive a ONU, que curiosamente sempre dá guarida a teses petistas e esquerdistas para defender princípios esdrúxulos de políticas defendidas pela extrema esquerda brasileira. Ou seja, haverá um enfrentamento dentro desse contexto, isso é um fato. O outro é a outra extremidade, Augusto, que é a extrema-direita, é o lado oposto. Eu não me situo nisso, quero deixar claro, apesar de ser contundente em relação à extrema-esquerda, a minha posição é uma posição liberal, de centro, de equilíbrio, voltado para frente. Eu não defendo aqui a extrema-direita, mas haverá também um crescimento natural da posição defendida pelo candidato Jair Bolsonaro e aqueles que são seus entusiastas e seus defensores. Haverá também um movimento que vai fortalecer a extrema-direita no Brasil. Ou seja, teremos semanas com bastante emoção daqui para frente, Augusto. Sem dúvida. Prefeito, por que o senhor considera o Jair Bolsonaro de extrema-direita? Bom, as teses que ele defende, Felipe, são teses, são propostas absolutamente extremadas. Eu não quero dizer aqui que ele não tem direito de fazer essa defesa, assim como aqueles que fazem as defesas das teses da esquerda. Eu não condeno. Condeno é quem defende criminoso. Quem faz a defesa do Luiz Inácio Lula da Silva criminoso é. Como é que você pode defender um criminoso se ele já é condenado, se ele está transitado em julgado, você fazer essa defesa, exceto se você for advogado, você é pago para defender. Mas fora disso, se você faz essa defesa, deve ser condenado da mesma maneira. Agora, os que têm teses de extrema esquerda, de extrema direita, eu apenas não conjugo dessas teses e não creio que seja o melhor caminho para o Brasil. O melhor caminho para o Brasil é um programa liberal, um programa de centro, que saiba respeitar os alicerces democráticos do país, saiba ter respeito pelo judiciário, pelo executivo e pelo legislativo. O deputado Jair Bolsonaro, ele faz questão, inclusive, de defender teses extremadas em relação à política de gênero, em relação ao porte, ao uso e uma liberalidade na utilização de armas de fogo. Ele faz isso, ele faz essa defesa de forma candente. Repito, eu não condeno aqueles que advogam esta tese, só espero que essa não seja uma tese vitoriosa para o Brasil. Os extremos, muitas vezes, Felipe, se tocam. As experiências internacionais, onde a extrema esquerda, em certo momento, disputou com a extrema direita, em muitos casos, elas se tocaram e fizeram alianças, e alianças que acabaram sendo negativas em alguns países nos seus movimentos democráticos. Portanto, eu prefiro olhar o Brasil de frente, nem à esquerda, nem à direita. Prefeito, o PSDB foi muito criticado nos últimos anos pelo enfrentamento pouco incisivo ao PT nas campanhas presidenciais. O senhor praticamente inaugurou, e com sucesso, uma postura tucana mais contundente contra os petistas
petistas na eleição municipal que o senhor disputou diretamente contra um petista, o candidato do PT, Fernando Haddad. O senhor venceu no primeiro turno. Agora, com a saída do Lula da eleição presidencial, vários candidatos, a gente vê aí, os pré-candidatos na disputa presidencial desse ano, querem herdar os votos do Lula. Então, a gente comenta de vez em quando que há muitas precauções em relação às críticas, tanto ao Lula quanto ao PT, porque o pessoal quer herdar os votos do Lula. O senhor não teve essa preocupação, o senhor passou a ser odiado por muitos petistas. Como é que o senhor acha que deve ser a postura de um candidato presidencial tucano, se ele deve se preocupar com os votos dos petistas, se é melhor para herdar os votos dos petistas, lançar luz sobre o que é realmente o Lula, o que realmente ele fez, como foi o governo do PT, como foi esse legado? É preciso fazer certas condescendências? Como é preciso se postar diante disso para que você consiga ter numa eleição presidencial os votos que eram dados ao Luiz Inácio Lula da Silva? Felipe, é um bom debate. Eu, por exemplo, não quero o voto de ninguém da esquerda. Agradeço muito, não quero. Simplesmente não quero. Não tenho nenhum desejo de conquistar o voto de um esquerdista, de um extremista, de alguém que tem um pensamento similar ou de idolatria ao Luiz Inácio Lula da Silva. Não quero, estou em outro campo. Ciro Gomes, Manuela Dávila, por exemplo, são dois candidatos ou pré-candidatos presidenciais que defendem teses de extrema esquerda, que idolatram Lula, que defendem Lula, que fazem a sua defesa pessoalmente, em debates, nas redes sociais. Eu quero distância dessa gente. Eu não acho que figuras desse tipo, eu não estou querendo aqui desrespeitar o direito de serem candidatos. Eles têm legitimidade para isso, têm legenda para disputar e certamente disputarão. Mas não é o campo que eu defendo e eu não quero o voto das pessoas que confiam nesse tipo de tese. E acho que o PSDB, pelo menos o PSDB moderno, o PSDB do século XXI, tem que ser um PSDB, Felipe, Zé Maria Trindade, Augusto Nunes e ouvintes da Jovem Pan, que tenha posição, sair de cima do muro. Esse histórico posicionamento do PSDB de frequentar a muralha da China precisa acabar, precisa ter posições claras, definidas, ter coragem de defender as suas posições. Obviamente, proteger o social, proteger os mais pobres, os mais humildes, os mais desfavorecidos, mas acreditar e defender as teses liberais, acreditar que desenvolvimento econômico é o que traz riqueza e oportunidade social através do emprego, através da geração de renda, não é através do assistencialismo que a esquerda tanto defende e acha formidável. Isso é um caminho que apenas aprisiona as pessoas mais pobres e mais humildes a terem que votar em fulano ou beltrano porque tem algum tipo de benefício social. Eu não acredito nesta tese. Então, entendo que também pode ser um bom momento para o PSDB ser depurado e entender que as políticas de um partido que foi bem constituído, bem formado, mas tem que ser modernizado. Não se pode imaginar que as teses dos anos 80, quando o PSDB foi fundado, aliás, por gente séria, gente digna, mas essas teses já foram revisadas, já foram muitas delas repaginadas, até mesmo na França. Pergunte ao Macron e aos franceses que votaram no Macron se eles querem o socialismo da década de 80 ou querem o modernismo que o Macron defende hoje para uma França moderna, avançada, tecnológica, geradora de oportunidades e menos assistencialista. Prefeito de São Paulo, João Dória, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Boa noite, prefeito. Boa noite, Zé Maria Trindade, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade. O Brasil do bem, hoje está com a alma lavada.